Oi, pessoal, estamos começando aqui a nossa 11ª aula da nossa série Como Planejar e Atingir Objetivos em 10 Etapas. Essa aula é a caminhada. Nós vamos agora levantar os elementos fundamentais para a sua caminhada. Nós planejamos tudo, temos aí ferramentas suficientes para você fazer todo o planejamento da sua atividade. Agora, nós vamos começar a caminhar. Nesta parte da caminhada, o que eu vou dizer para você? Que, na verdade, você tem que seguir o que está lá. Seguir, usar as ferramentas, se tiver dúvida, pergunta. Porém, eu vou colocar aqui os elementos fundamentais que podem ajudar você a caminhar ou que normalmente travam a caminhada. Normalmente travam a caminhada. O primeiro processo é pensar amplamente e agir focado. O que é pensar amplamente? Quando eu vou planejar alguma coisa, quando eu vou ver alguma coisa, seja um negócio, seja, olha, eu vou fazer o vestibular, eu tenho que pensar amplamente. O que é pensar amplamente? É analisar o que eu quero para a minha vida, para que aquele vestibular ou aquele curso superior vai servir na minha vida, para definir o que eu vou fazer. Né? Isso é pensar amplamente. Né? Até quanto tempo eu vou dedicar depois àquilo lá, quanto que ele é importante para a minha vida. Ah, é um empreendimento? Como é esse empreendimento diante do mundo, ou seja, das mudanças que estão tendo aí. Né? Hoje tudo é muito, inclusive, globalizado. Como o meu empreendimento pode ser sufocado por um projeto global ou crescer globalmente. Então, é pensar amplamente. E esse pensar amplamente tem dois elementos, que é a visão geral do que está acontecendo no todo e que é a visão crítica. O que é a visão crítica? É uma coisa que hoje falta demais. E é a habilidade mais importante, é o soft skill mais importante daqui para frente, que é a visão crítica. Por quê? Porque a visão não crítica, a visão da pesquisa, do levantamento, a inteligência artificial faz. Ela já fazia para as empresas, mas agora a inteligência artificial está disponível para você. Você clica aí, né, procura aí chat GPT e já pede para ele escrever um texto para você, pede para ele fazer uma publicidade para você, faz uma pergunta para ele. Né? Ele já funciona aqui para mim como assistente. Né? Antes eu precisava de alguém que fizesse um levantamento de dados para mim. Eu falo para o ChatGPT, faz um levantamento de dados para mim. Só que eu preciso ter um pensamento crítico até para fazer uma boa pergunta. Né? Como todos têm acesso ao ChatGPT, inteligência artificial e as novas que vão vir, quem tem pensamento crítico está à frente. E isso é humano. Né, do que quem não tem pensamento crítico, quem não tem capacidade de fazer a boa pergunta. Então, pensar amplamente é isso, é pensar de forma crítica e agir de forma focada. Aonde é que está o erro aí? Vamos descobrindo o erro em cada um. As pessoas começam fazendo, elas não querem pensar. Né? E quando pensa, ela pensa numa caixinha bem estabelecida, sem analisar o amplo. O menino começa a estudar para o vestibular, começa a estudar redação, e ele não foi pesquisar e não tem a mínima ideia como no Enem é feita a análise de redação. Então não adianta ele ficar estudando, porque ele está estudando para algo que ele não sabe o que vai ser cobrado dele. Ele não sabe o que vai ser cobrado dele. Ele não fez essa visão ampla, não pesquisou primeiro, não analisou. Aí sim ele já cai fazendo focado. Não, eu estou estudando, eu estou escrevendo, eu estou estudando para quê? Eu não sei nem para onde eu vou. Né? A mesma coisa pode se referir ao empreendimento. Eu começo a fazer as coisas sem ter a mínima noção de como vai ser o desenvolvimento do meu empreendimento. Tá ok aí? Então, vamos em frente. O segundo elemento que eu quero destacar é que o processo, né, da caminhada prática, é um processo constante de refletir, fazer e refletir. Tá? E fazer aí, eu estou colocando, né, o sucesso, a entrega, o resultado, que é isso que é importante. O refletir, eu coloquei aí o espelho, né, do gato, é uma homenagem aos gatinhos aqui de casa. O se refletir. Refletir é exatamente isso. É você colocar o reflexo do que você está fazendo e olhar e verificar o que está acontecendo. Fazer as alterações. Porque lembra que lá na frente eu vou te falar da caminhada, dos problemas, mas não adianta você ser uma pessoa disposta a continuar a lutar se você não é capaz de refletir e fazer as alterações necessárias que a sua reflexão traz sobre a sua prática. Tá? Então é isso, refletir, fazer, refletir. Tá? E é evidente
Cada fazer é um fazer novo, porque você já refletiu e vai fazer as alterações necessárias. Certo? Vamos em frente. O hábito da entrega. Essa é outra coisa que é importante e é uma das mais importantes para colocar na cabeça de todo mundo. Olha, é uma dificuldade para a pessoa fazer entrega, é aquele negócio de fazer pela metade e passar mais tempo justificando que não fez. Né? Eu te falei do rapaz que estava preparando para fazer o concurso. Eu vou fazer um concurso. Tá, não, mas aí qual é a tarefa? Qual é a entrega? Né? E aí, se você vai fazer concurso ou próprio, né, vestibular, qual é a primeira tarefa? É a tarefa da ignorância. Você vai lá, vai pegar o conteúdo, é o Enem, você vai pegar uma prova completa do Enem, não vai estudar, vai verificar as condições. A prova lá no Enem são de 2 dias, tantas horas para fazer, dividido nesse formato, igualzinho o Enem, igualzinho um Enem qualquer. Vai lá, vai sentar e vai fazer, sem se preocupar em estudar. Você vai descobrir o nível que você... Primeiro, você já tem lá o que precisa. Você vai descobrir exatamente o que você não sabe e o que você precisa saber. A partir daí, neste laboratório, você já tem claro como é, o que você tem que fazer. Porque você já sabe o conteúdo, está lá o conteúdo foi aplicado, você, naquela mesma, nas condições reais, você tirou uma nota X, isto eu sei, isto eu não sei. Então, você já tem aí no laboratório o desenho para fazer. Isto é uma entrega. O resto é conversa. O resto é conversa. O resto é um bom bate-papo, né? É uma troca de ideias. E eu passo por isso muitas vezes. Né? O cara vem e apresenta uma proposta de empreendimento. Tá, vamos fazer uma proposta de empreendimento? O que eu faço? Vamos montar uma primeira parte, né, de entrega. A gente tem que fazer isso, entregar isso, entregar isso. Cara, é aí que eu elimino, de cara, eu elimino 80% das pessoas. Por quê? Porque na primeira entrega ele já não entrega. Ele já não entrega aqui. Tá? Ah, não, aconteceu isso, teve um probleminha, tal, blá, blá, blá. Né? Então, o hábito da entrega. O hábito da entrega é entregar algo pronto, algo feito. Né? Isso aqui eu tive que fazer. Pôr o sal, colocar... Isso estava pronto. Então, eu precisava de 2 para dar aula, estavam os 2 aqui, né, na hora da aula. Ok? Falando um exemplo simples. Deu para entender? Hábito da entrega. Troque o hábito do processo, que eu fico justificando o meu processo, eu fico colocando um monte de horáriozinho, 15 minutos, 20 minutos, fiz esse estudo, fiz aquele, anoto, estudei isso, estudei aquilo e já cheguei aqui para o hábito da entrega. Eu tenho que entregar isso nessas condições, eu tenho que saber isso, ou eu tenho que fazer isso. Isto é o hábito da entrega. E eu faço isso no tempo em que foi estabelecido. Certo? Vamos em frente, então. Resiliência. Esse é um outro elemento fundamental. Eu começo não fazendo e depois justifico para sair, rapidamente. Olha ao seu lado, olha para você. Olha para você. Quantas vezes você não fez isso? Resiliência é o quê? Resiliência não é ficar batendo a cabeça na parede. Resiliência não é bater a cabeça na parede. Evidente que em alguns momentos você tem que bater a cabeça na parede, até para se acordar, achar o caminho, porque você não está achando. Mas resiliência é o quê? É a capacidade de você persistir fazendo aquele processo. Reflexão, ação, reflexão. Reflexão, ação, reflexão. E ação é o quê? Entrega. É fazer entregas. Né? É fazer entregas. Então, eu tenho um período, e todo mundo que empreendeu, ou pelo menos a grande parte que empreendeu, em algum momento teve um momento de falência. E eu, no momento de falência, conversava com a psicóloga e nessa conversa eu dizia, olha, o que eu tenho agora? Deu tudo errado. Da perspectiva que eu tinha, deu tudo errado. Eu levantei algumas possibilidades, estou esperando a resposta. O que eu estou fazendo? Refletindo e fazendo. Refletindo aqui no que eu tenho condição de ir fazendo. Tá? Isto é resiliência, até que as coisas voltem à normalidade. Eu não vou largar o processo. Nesse período, foi interessante que a minha equipe de TI foi trabalhar numa empresa. E a grande... eles foram dar palestra, reunião de equipe, eles foram falar do quê?
que eles faziam parte de uma equipe de trabalho, de uma empresa de trabalho, em que eles não estavam recebendo, e essa empresa tinha três excelentes programadores que estavam lá, por causa da causa. Essa equipe nunca saiu, mesmo em momentos que não receberam. Tá? Por quê? Porque a gente projetou lá na frente e diz, olha, se agora não der, você dá uma recuada, dá uma parada e vai dando continuidade, reflete e vai fazendo, reflete e vai fazendo. Isto é resiliência, não desistir. A maioria não chega porque desistiu. Não é porque o projeto era impossível. 99% dos projetos e objetivos que eu vi, que foi apresentado para mim em toda a minha carreira, eram projetos claramente possíveis de serem executados. Não foram executados porque as dificuldades que apareceram impediram? Não. Apesar de que as dificuldades interviram. Mas porque a pessoa realmente não priorizou aquilo, então não era uma prioridade. Ela falava que era prioridade, mas não era, e a gente tem que parar de falar isso. O brasileiro é muito, né? Eu estou. Você pergunta para o cara, você vem na festa? Estou saindo não significa nada. Né? Nem significa que você está pensando em ir. Né? Então, no seu caso, você tem que dizer, isso é uma prioridade? Eu vou fazer ou não vou fazer? Então, este era o primeiro problema. O segundo problema é o de não entregar, ou seja, não fazer, e o terceiro é desistir rapidamente. Então, você não chegou lá porque você desistiu. Inovação resolutiva. Veja bem, problemas sempre vão acontecer. 80% do caminho é fracasso. É um monte de fracasso, eu estou considerando aí todos os problemas e erros que aparecem. Para uns, fracasso é outra coisa, tá? Eu estou usando neste termo aqui. Tá? Então, você fez uma tentativa e fracassou naquela tentativa. Tá? Porque fracasso já dá uma dimensão muito grande. Fracassou naquela tentativa. Por exemplo, eu estava utilizando uma plataforma aqui para gravar, eu achei ela interessante e fracassei naquela tentativa, porque aquela plataforma dependia de um nível de internet que, por algum motivo, não está tendo aqui no estúdio. Eu vou ter que verificar o que está acontecendo. Tá? O que é inovação resolutiva? É você, diante de um problema, gerar soluções que resolvam o problema. Este é seu foco. Não ficar falando do problema. A maioria das pessoas, quando você vai conversar, tá? Conversar, e aqui eu estou falando de forma incisiva com você, porque são muitos anos de vida. Né? O que acontece? A pessoa chega e diz o seguinte, não, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, eu fui fazer, não fez. Aí você fala, mas porque você podia fazer de jeito? Não, mas isso ia gerar um outro problema. Tal. Ele nunca tem uma inovação resolutiva. Vou voltar lá na nossa análise SWOT para dizer de uma resolução, né, de uma inovação resolutiva que a gente fez. Nós não tínhamos, eu estou batendo nesse martelo para você entender claramente isso, nós não tínhamos como fazer o marketing, nós não sabemos fazer o marketing, não temos dinheiro para pagar o cara de marketing. O que é inovação resolutiva? Fizemos o redesenho do modelo de negócio, portanto, fizemos uma modificação no modelo de negócio e acrescentamos o marketing ali. Aí o cara do marketing diz o seguinte, bom, arrumou uma solução, mas junto com a solução eu te trouxe um problema. Porque eu faço todo o trabalho do marketing, mas o dinheiro para o tráfego, o dinheiro que você paga para divulgar, eu não faço. Isso não dá para mim entrar com esse dinheiro, né? Porque isso é uma escala maior, vai dependendo de escalas, né? De crescimento. E se eu fizer, eu vou fazer só um pouquinho, e o projeto não vai crescer. Então, a solução trouxe contigo o problema. O que você faz? Vamos pensar numa inovação resolutiva. Como a gente tinha feito a mudança do modelo de negócio, nós fizemos a segunda mudança, aproveitando o desenho que a gente tinha feito e acrescentamos ali no modelo de negócio o parceiro investidor, com percentual, estudado, e estamos caminhando agora, estamos fazendo, né, a entrega da campanha para captação de parceiro investidor. E este processo de divulgação já tem sido positivo, numa perspectiva de ter 3 investidores iniciais, 3 cotas, a primeira cota nós já conseguimos um investidor, certo? Só conversando e falando do assunto, nós não lançamos a campanha, falando da campanha. Deu para entender? Então, eu não procurei a pessoa, estava comentando, a pessoa falou, eu quero ser investidor aí.
Inovação resolutiva é, eu tenho um problema, eu acho uma coisa, dentro das condições que eu tenho, reais das condições que eu tenho, eu faço uma alteração para isso. Isso a gente faz no dia a dia. Quer dizer que isso acontece no dia a dia. A pia deu um problema, lá a torneira, você não tem como comprar algo agora, você vai lá. Eu me lembro quando a gente consertava aquilo com borracha de pneu de bicicleta. Em casa, né, sempre tinha lá uns pedaços de pneu de bicicleta para essas coisas, para uma inovação, que terminava a inovação, porque aquilo lá, só quando a torneira caísse de vez é que você comprava outra, vai você ia ajustando coisas, né? Eu me lembro, meu pai tinha uma fábrica de salame, né, e como máquinas naquela época eram muito complicadas, ele criava as máquinas de produção de salame, né? Inovação resolutiva. Tá? Então, verificou os elementos aí. E, no final, a comemoração de conquista. Cada conquista que você fizer, cada etapa, cada entrega, conquista é cada entrega. Volto a dizer, eu entreguei isso aqui, né? Vou usar isso aqui como símbolo de entrega. Fiz a entrega, era isso para mim fazer. Entreguei, vou comemorar. Entreguei, vou comemorar. Tá? Então, hoje eu estou entregando o último vídeo da série. Né? Em função disso, eu vou tirar 1 hora e vou, né, que é 1 hora de trabalho, que está lá no calendário como hora de trabalho, vou liberar ela, porque eu estou terminando com um tempo de sobra, esta sobra eu não vou usar para alguma coisa, e vou tomar uma cervejinha. Deu, né? E vou comemorar. Vou comemorar que eu fiz os vídeos que eu tinha programado dentro do prazo, dentro da semana programada para fazer. Tá ok? Então, são essas as questões fundamentais que você tem que ficar atento aí para que você possa fazer a sua caminhada, desenvolver com tranquilidade a sua caminhada. Então, eu peço para você que, caso você tenha aí, né, dúvidas, coisas assim, já nas considerações finais, você sabe que você, além de curtir e compartilhar, você tem que comentar. Comentar, colocar as suas dúvidas. Por quê? Porque eu vou tirar essas dúvidas nas lives. Né? E as críticas que você fizer aqui para o professor, e cabe as críticas, tá? Por quê? Porque a gente está usando um conceito que a gente chama de topo de funil. Está lançando o canal para várias pessoas. Né? E eu digo, eu tenho um perfil para falar. Talvez outras pessoas tenham dificuldade com esse perfil. Né? Então, as sugestões que vierem vão contribuir também para a nova série, ou seja, quando eu vou refazer a série e as novas séries. Não deixe de assinar, não deixe de contribuir com o canal. Mas é importante dizer que as tarefas, a tarefa é esse slide, né, que a gente passou hoje, não é uma tarefa, mas esse slide vai estar disponível, cronograma de lives e promoções estão aí conforme a plataforma que você está utilizando. Né? No YouTube está lá em comentários ou descrição do vídeo, no Instagram está na bio, né? Normalmente ele fica ali na bio. Se a plataforma for uma plataforma de aula de educação, está lá na área de tarefas e atividades na plataforma. Se for um blog, ela está lá no texto do blog, tem uma parte lá destinada a isso. Tá? Algumas plataformas não são necessariamente nossas, com gestão nossa, então cada uma tem também a sua forma. E não esqueça também, caso você queira participar de turmas exclusivas, o que são as turmas exclusivas? São turmas com 5 alunos, com aula ao vivo comigo, tá? Aulas ao vivo comigo, aonde eu faço todo esse desenvolvimento acompanhando o projeto que você está fazendo. Então, você está desenvolvendo um projeto, eu estou acompanhando, né, em encontros ao vivo online. Ok, pessoal? Muito obrigado a vocês e eu espero aí que a gente se encontre nas nossas próximas atividades. Muito obrigado.